Tá, Tá Olá, ok. olá, povo. Desculpa esse momento aí, porque a gente estava tentando introduzir o pastor na live, e aí, como a gente é marinheiro aí de primeira viagem, né, pastor? Aí Sim, sim, é verdade. não entrou logo, mas em tudo a gente vai aprendendo, né? Tá levando a É gente a verdade. aprender aqui. Então a gente saiu e voltou novamente. O povo já estava aqui, tá entrando novamente. Ok? E aí, Sim. pastor, tranquilo aí? Tudo na paz. Rapaz, né? Muito feliz aí pelo convite. Amém. Glória a Deus. Vamos deixando o pessoal ouvindo a música aí, deixar o pessoal aí entrando. Sim. O pessoal tá chegando aí. Isso, os pouquinhos vão chegando. Ele deu uma queda, né? Aí o pessoal Sim. entrou e saiu. Ah, Tinha até um grupo maior, mas aí na queda o pessoal tá voltando, tá retornando aí. quantas lives a igreja de Noan já fez? Rapaz, com a de hoje de manhã, se eu não me engano, foi para 26. Vinte e 26 lives. seis. É. Que benção. A gente tem feito aí uma por semana, não, quatro por semana, terça, quinta, duas no domingo, aí dá uma média de quatro por semana, né? Aí, Sim, e tem ido para o Facebook, o pessoal do Facebook também consegue assistir? olha, não tem ido para o Facebook porque, no caso, eu não tenho Facebook. O Facebook Ah, tem até um grupo maior, né? Muitas pessoas sim, sim, fizeram até o Instagram para poder participar. Se a gente sim. tivesse no Facebook também, alcançaria um outro grupo que não está aqui, né? Aí a gente está fazendo o Sim. seguinte, a gente faz aqui e depois a gente tem um irmão na igreja que ele faz esse trabalho, né? O irmão Emerson. Ele faz essa transição, joga daqui pro YouTube da igreja. Aí do YouTube Ah, a gente manda para os grupos de WhatsApp da igreja, pessoal que não tem o Instagram poder assistir depois. Entendeu? claro. É bom também tentar colocar para o pessoal assim, pegar e ou criar um Facebook para a igreja também, né? Que é uma mídia também muito boa. É uma ideia também, né, pastor? É Sim, verdade. sim, sim. Esse material é muito bom. Bota também no Facebook também, né? A gente Isso, compartilhar no grupo dos pastores também. Embora isso. esse horário, a maioria dos pastores estão fazendo lives também, né? Ah, sim. Assim quando começou, a gente Sim, colocou, a gente colocou para 18 horas, porque na primeira semana tava agarrando direto, justamente porque começou todo mundo junto, né? Aí depois nós sim, voltamos para 19 horas, entendeu? Mas isso aí, vamos orar? Vamos orar para a sim, gente dar esse início aí? sim. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, buscando a tua face, a tua presença. Queremos colocar essa reunião que vamos ter nessa noite, já começamos, diante do teu altar. Pedimos que tu venhas falar conosco, ao nosso coração, usando a vida do pastor em tuas mãos, tu possas fazer dele um instrumento para que, através da vida dele, tu possas falar ao coração de cada um de nós. Muito obrigado por esse momento. Nós queremos te render graças, bendizer o teu nome pelo Dia das Mães, louvar o teu nome pela vida de cada uma das tuas filhas, das tuas servas, e elas sejam visitadas pelo Senhor. Aquelas que estão ao lado dos seus filhos, mas aquelas que perderam, Senhor, nesses dias, os seus filhos, que estão tristes, em luto, que o Senhor esteja confortando e consolando o coração de cada uma delas. Deus, aqueles pais também, mães que estão com filhos internados, e estão passando por esse momento difícil, que o Senhor possa estar visitando,
trazendo a cura, a vitória para o louvor da tua glória. Toma esse momento nas tuas mãos, pois assim nós pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Quero convidá-los para nós introduzirmos esse momento lendo o texto bíblico que se encontra no livro de Salmo. Livro de Salmos, Salmo de número 103. Salmo de número 103. Amém? Esse salmo é um salmo que fala a respeito de gratidão. Davi está aqui sendo grato ao Senhor por todos os benefícios para com a sua vida. E ainda que nós não estejamos podendo sair de casa com toda a liberdade, não estando nos cultos, no templo, mas nós podemos estar nesse momento agradecendo ao Senhor pela existência de cada mãe nesta hora. Estamos aqui para dizer para o Senhor que Ele é bom e que a misericórdia dele tem se estendido sobre a vida de cada uma das mães. Então, o Salmo 103, ele nos diz o seguinte, versículo 1, começa dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças e resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E especialmente, né, o Senhor tem sido com as mães, né, com aquelas que têm buscado ao Senhor, têm procurado ser temente ao Senhor. Então, que nessa noite, mãe, você possa convidar a sua alma a bendizer o Senhor. O texto diz: bendiga o Senhor todo o meu ser, e todo o seu ser possa bendizer o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos recebendo hoje, pela primeira vez, pastor, que nós estamos, o senhor falou que é sua primeira experiência. Pastor, só um pouquinho aqui. Vamos aguardar ele retornar, gente. Mas o pastor Luciano voltou, pastor. Tentaram ligar para mim. Isso. Eu avisei, não dá, agora eu estou no meio da live. Isso acontece. Tudo tem uma primeira vez. Então, o que acontece, pastor? Eu estava fazendo a sua apresentação. Para quem não sabe, o pastor Luciano estaria na nossa igreja no mês de março, né? Quando a gente começou o isolamento, já estava tudo programado, ele estaria março ou abril, né? Acho que abril, começo de abril, né? Foi abril, isso. Foi logo no iniciozinho ali da quarentena, quando surgiu. Isso, aí o pastor já estava convidado, né? Estaria pregando no aniversário dos nossos adolescentes, quando não foi possível por causa da quarentena. E aí nós fizemos esse convite, ele está mostrando o livro ali, que fica ao contrário, pastor. Mostrando assim, aparece ele. Não, fica a letra ao contrário. Entendeu? Não aparece direito aqui, não. Não vai dar. Pode virar para adolescente evangélico do século XXI. Isso. Justamente, adolescente evangélico do século XXI.
É porque fica ao Isso. contrário, né? Estão Sim. aqui olhando no espelho. Bem, aí o pastor estaria conosco e não foi possível. E nós lembramos Sim. de convidá-lo para fazer uma live, está sendo a primeira dele, né, tendo essa oportunidade. E a nossa primeira também convidando o pastor. A gente tem convidado aí algumas pessoas para participar, já convidamos a enfermeira, a psicóloga da nossa Sim. igreja para falar. E o senhor está sendo pioneiro aqui na live de Noã, juntamente com a Oh, gente aqui. que benção, Amém? que benção. É isso aí. Fico Ele é a primeira muito igreja, né? feliz. Que eu conheço só alguns anos, né, para não dizer algumas décadas, né? E lembro que a primeira vez que eu fui na igreja de Noã, a igreja ainda estava em obra, construção. A gente foi num trabalho da equipe Vocação, né? Quem nos levou foi o saudoso pastor Davi, né? Pastor Isso, tem tempo. Davi. Tem. Foi na década de 90, isso lá em 92, 93, algo por aí. Mais ou É, menos ali. deve ter sido mais ou menos, está no seminário ainda, não estava? Você estava Tava, no tava. seminário? Foi equipe vocação. E eu lembro que nos sensibilizou muito, pastor, que a igreja assim, não tinha recursos, né, para poder, o senhor, a sua família, a sua esposa ainda, né, bem novos ali. Eu acho que, E, não sei se já tinha filho na época, não, não ou tinha não. No começo não tinha não. não tinha. E a gente, os seminaristas pensaram assim, poxa, pastor Elielson é um pastor de fé, esse pastor aí é um exemplo. E eu digo isso, é verdade. O senhor, para nós seminaristas, o senhor e alguns pastores também da USB, alguns estão aí no ministério, outros já até partiram para o Senhor, né? Foram exemplos para nós ali no CETESERGE, naquele momento que a gente justamente precisava de homens que fossem referenciais. Tá? E eu sou uma testemunha do ministério do Senhor. Tá? Amém, glória a Deus. Tempo passou, né? Tempo passou aí. Sim, Esse ano agora eu completei 28 anos agora em janeiro, eu estou em Noã. que E em benção. setembro faço 28 junto com o aniversário da igreja, empossado como pastor da igreja, né? Nós chegamos lá, aqui em 92, ainda era a Sim. congregação, e aí quando chegou em setembro o trabalho foi emancipado. Então já fez 28 de janeiro que eu cheguei, em setembro vou completar, se Deus assim permitir, e a igreja também, 28 Sim. anos. O tempo passou rápido, né? O meu filho, que naquela época não era nascido ainda, o mais velho já está com 25 anos. 25 Muito anos, rápido, que benção. muito É rápido. verdade. É isso aí, pastor. Então, pastor, Meus parabéns. Deus abençoe aí. Vou deixar o irmão à vontade para trazer o recado do Senhor, a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Seja bem-vindo Amém, à pastor. congregacional virtual de Noã. Amém? Amém, é É verdade. isso aí. É verdade, sim. Povo de Deus, é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui com os irmãos presentes. Eu sou o pastor Luciano, como o nosso querido pastor Elielso mencionou, e fiquei muito feliz quando ele me convidou para estar trazendo uma palavra, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus nessa data de hoje, que é o Dia das Mães, que nós comemoramos o Dia das Mães, né? Nesses dias de pandemia, de coronavírus, de quarentena, parece que as datas comemorativas elas têm um poder maior, né? A gente foi obrigado a se desligar um pouco do celular, do computador, de tantas coisas que nós achávamos, né, que precisávamos ter ou fazer, aquela tirania de eu tenho, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e isso que angustiava tantas pessoas, e agora nós estamos tendo pessoas que estão ficando angustiadas justamente porque sentem falta daquela rotina que É, elas reclamavam, né? Isso parece um paradoxo. Então, nesses dias de Dia das Mães, o Dia das Mães, né, nesses dias de coronavírus, de pandemia, celebrar o Dia das Mães ele tem um sabor diferente, né? Nós estamos falando aqui para pessoas que provavelmente não puderam visitar as suas famílias nesse dia. Eu tenho meu irmão, também pastor, José Ricardo, ele está morando em Curitiba e ele não pôde
vir para o Rio justamente por conta da quarentena. Então, o cumprimento teve que ser online, teve que ser virtual. Mas eu gostaria de iniciarmos com a passagem da Bíblia, né, que está lá em Provérbios, que fala sobre a mulher. É claro que nos dias da Bíblia, nos tempos bíblicos, não existia essa data do Dia das Mães. Ela é algo contemporâneo nosso, né? Foi criado na contemporaneidade, chega aqui no Brasil no século XX. Mas existiam mães nos tempos bíblicos. E vamos compartilhar um pouco o que a Bíblia fala sobre a figura da mãe, né? Algumas recomendações para a mãe, algumas recomendações para os filhos também. E quando nós falamos do Dia das Mães, nós que somos filhos, também existem recomendações como tratarmos as nossas mães. E o que a Bíblia também fala em relação ao amor de Deus ser comparado ao amor de uma mãe. Deus, que a Bíblia fala como pai, mas também em alguns momentos o amor dele, ali no profeta Isaías, é mencionado como a mãe que jamais se esquece dos seus filhos. Tá? Então, no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, diz: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 28, 29. Queridos irmãos e irmãs, né, até vou fazer aqui um adendo, que nesses dias que as pessoas estão comprando tantos livros de autoajuda, a gente viaja em rodoviária, aeroporto, supermercado, você sempre vê aquelas banquinhas vendendo livro de autoajuda. Eu te digo para você ir para o livro de Provérbios. Né? São livros de sabedoria, Salmos também, são livros que contêm Eclesiastes, são livros que contêm sabedorias divinas, sabedorias de Deus para o seu povo. E aqui esse texto tão lindo, tão maravilhoso, né? Vou repetir ele novamente. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 28 ao 29. Queridos, a Bíblia fala sobre a figura da mãe desde o primeiro casal. E sabe, eu comecei a fazer um apanhado só no Antigo Testamento e duas mães no Novo Testamento, e eu cheguei à seguinte conclusão. A primeira conclusão que eu cheguei é que ser mãe é tarefa confiada a mulheres fortes. E antes de mencionar as mulheres citadas na Bíblia, as mães citadas na Bíblia, é importante nós também lembrarmos que quando falamos de mãe, falamos de família. E nesses dias, no século XXI, nessa década que nós estamos começando, e observamos que é uma década aí que está começando de uma maneira um pouco sofrida, né? Esse ano 2020. Nós observamos que hoje, muitas famílias brasileiras, a figura da mãe, ela não é exercida somente pela mãe biológica. Então, quando nós comemoramos o Dia das Mães, eu quero estender essa homenagem a todas aquelas mulheres ou até homens que exercem a figura da mãe no seu lar. Porque às vezes a mãe é a avó. Às vezes a mãe é a tia. Às vezes a mãe é a irmã mais velha. Às vezes a mãe é a madrasta. A mãe, às vezes, até o pai. Eu já conheci famílias assim. São as chamadas famílias reconfiguradas. Né? A gente tem um modelo bíblico, pai, a mãe, os filhos. Mas hoje, devido a todas as circunstâncias da vida, a igreja não pode se fechar, não podemos fechar os olhos
para esses novos formatos de família. Claro, seguindo os padrões bíblicos, tá, amado? Mas nós temos hoje famílias reconfiguradas ou reconstruídas, em que a mãe de todas é a avó. Eu trabalho em escola, trabalho numa escola da prefeitura e em outra do estado, e eu vejo muito isso, né? Então, eu quero estender esse Dia das Mães a todas as pessoas que exercem, que cumprem esse papel de mãe. Seja você a mãe biológica ou não, né? Às vezes pode ser a mãe adotiva, às vezes pode ser a mãe afetiva, né? Por afinidade. Às vezes quem exerce o papel de mãe é a irmã dirigente da União Auxiliadora Feminina. Eu já vi muito isso, né? E pessoas que não tinham familiares ali do meio, não conseguiam às vezes ter contato ali mais íntimo com os do próprio sangue, e era na igreja que tinha com uma irmã com mais idade. Então eu quero estender esse meu Dia das Mães, ele é muito mais amplo, né, do que apenas a pessoa que gerou, que também é fundamental, claro, né? E aí eu digo o seguinte, que essa tarefa de ser mãe é algo confiado para mulheres fortes, né? Mulheres fortes. E a gente começa, e tem respaldo isso na Bíblia. Aonde? Primeiro, no primeiro casal, Eva. Eva teve que continuar sendo mãe, mesmo tendo um filho assassino e o outro filho morto. Com certeza ela não deixou de amar Caim, embora ele tivesse matado o seu próprio irmão Abel, né? E ela continuou tendo filhos, como a própria Bíblia registra, né? E nós vamos depois, Agar é um outro caso de mãe que sofreu, né? Vou citar aqui algumas mães que sofreram justamente por serem mães. Por serem mães. Agar, mãe de Ismael, por ela ter se tornado mãe de Ismael, o que aconteceu? Quando nasceu Isaac, ela foi expulsa. E se não fosse o anjo do Senhor para guardar ela e o menino, né, o Ismael, ela teria morrido ali no deserto. Então, Agar, ela continuou sendo mãe, mesmo tendo sido expulsa ali da sua casa. Joquebede, né? Quem é Joquebede? Eu acho esse nome muito bonito, Joquebede. É um nome... se eu tivesse uma filha, eu acharia isso muito bonito. Não sei se, de repente, uma neta eu poderia ter esse nome de Joquebede, né? Joquebede. Eu acho bonito, eu acho interessante. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho bonito. É o nome da mãe de Moisés, né? Quem foi Joquebede na Bíblia? Joquebede foi a mãe de Moisés. E o que foi interessante, ela, mesmo sendo mãe, ela teve que fingir que era ama de leite e depois entregou o menino Moisés, quando ele depois desmamou, para ser criado no palácio pela filha do faraó. Ou seja, ela, mesmo sendo a mãe biológica, a mãe genética, ela teve que se passar como se fosse uma mãe postiça, né? Uma ama de leite, uma simples ama de leite. Mas para quê? Para ver o seu filho vivo, para não entregar o filho para o faraó, para o seu filho ser morto. E por essa atitude de mãe, Moisés foi salvo. Né? Olha que coisa maravilhosa. Mas nós não paramos, às vezes, para analisar o sofrimento no coraçãozinho de Joquebede, quando ela teve que entregar Moisés, né? Ali já um garoto, ela estava acostumada com ele em casa, para ser criado ali pela filha do faraó no palácio do Egito. Depois, nós temos Ana, né? Ana, que é uma mãe muito mencionada na Bíblia, que ela sofreu preconceito, né? Ela foi muito discriminada. As mulheres, nos tempos bíblicos, que não podiam ter filho, é interessante que hoje muitos casais optam em não ter filhos, né? Ou, quando muito, querem ter um filho apenas. Mas a Bíblia fala que filhos são bênçãos, e meus filhos são bênçãos na minha vida, os filhos são bênçãos na vida de todos, né? Mas a Ana, ela sofreu um preconceito que era muito comum na época, porque o casamento, ele tinha a primeira lei da Torá judaica era crescer e multiplicar. Então, quando a mulher não gerava filhos,
isso dava uma crise no casal. Inclusive, a poligamia foi tolerada, e a gente não pode querer ler a Bíblia sob o prisma de pessoas do século XXI, nós temos que entender o contexto da época, né? A gente não pode querer interpretar como brasileiros que estão vivendo em 2020, mas naqueles dias, quando um casal não podia ter filho, o homem, ele simplesmente repudiava a mulher. E para que não acontecesse isso, na lei judaica, houve uma tolerância com a poligamia. Não que fosse o preceito de Deus, mas houve uma tolerância pela dureza do coração dos homens. Porque a mulher ela não tinha INSS, não tinha previdência, não tinha aposentadoria, não tinha nada. Ela ficava na rua da amargura se o homem abandonasse. Então, Ana sofreu com preconceito até gerar Samuel. E quando ela se torna mãe de Samuel, pelo voto que foi feito, ela depois teve que entregar o seu menino, porque ela dedicou ele ao templo. Então, ela só via o Samuel uma vez por ano. Olha também como deve ter ficado o coração dessa mãe, né? Chorou durante tantos anos esperando o filho. Quando ganha o filho, nasce bem, abençoado por Deus, escolhido por Deus, mas depois ela tem que entregar o menino para servir ali aos sacerdotes e levitas ali no templo do Senhor. Né? Ali, perdão, não era no templo, no tabernáculo ainda, né? Então, logo depois também nós temos Batseba, que não é muito mencionada, né? Pelo problema ali que houve com Davi, mas ela se torna mãe de Salomão depois que eles perdem o primeiro filho como castigo de Deus, e ela sabendo que o seu marido Davi tinha matado o seu primeiro esposo, que era Urias. Então, também foi uma situação muito amarga para essa mãe. Ela teve que ser forte e corajosa diante dos outros filhos de Davi, que a Bíblia registra que até alguns tentaram contra a vida do jovem Salomão. E nós temos também Noemi, né? Noemi, ali no livro de Ruth, que ela, mesmo estando viúva, migrante, estava em outra terra, ela cuidou daquelas duas noras, né? Como se fosse a própria mãe delas, né? A Orfa e a Ruth. Então, nós observamos aqui no Antigo Testamento. Se eu for mencionar no Novo Testamento, nós temos Isabel que já tinha uma idade avançada e se tornou mãe do profeta João Batista. Não sabemos se ela faleceu antes de João Batista ser decapitado, mas ela, com certeza, ela também no seu coração de mãe, ela, ao mesmo tempo que ficava feliz de ver o seu filho anunciando o reino de Deus, mas se ela também acompanhou ali o desfecho da vida de João Batista com Herodes, né, e a esposa de Herodes, ela também deve ter sentido. E por último, Maria, né? Maria, a mãe, né, a mulher que Deus escolheu para ser mãe do menino Jesus. Tá? A gente não vai entrar em questões teológicas aqui, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele entrou, né, e gerou o Senhor Jesus ali no ventre daquela jovem virgem Maria. E naqueles dias, a pena para uma moça que estava desposada por ter tido relações, e se o homem não assumisse ela, seria morte por apedrejamento. Então, a incumbência de Maria, ali uma moça ainda adolescente, carregando no seu ventre o Salvador gerado tão somente pelo Espírito Santo, né, ela correu risco, segundo a lei judaica. É claro que os anjos do Senhor protegeram. E a situação ficou tão tensa que a Bíblia diz que José pensou, né, no início ele não conseguiu acreditar, porque isso nunca tinha acontecido com ninguém. José pensa em deixá-la, e o anjo aparece e diz, não, José, volta, porque esse menino aí é o Messias. Foi eu que gerei, eu que escolhi. O Senhor Deus falou com ele. E depois ela teve que cuidar do menino Jesus, fugir para o Egito, porque Herodes manda matar toda criança nascida antes dos 2 anos. E logo depois,
ela também acompanha o ministério de Jesus e está com ele até a sua crucificação. Então ela acompanha a morte do filho. Louvado seja o Senhor, porque ela também acompanhou a ressurreição. Mas podemos imaginar que naquele momento, que a morte por crucificação não era nada bonito, era uma morte muito terrível. Mas o que eu estou querendo dizer por isso? Né? Por que eu estou dando todo esse apanhado? É para nós vermos que mãe, na Bíblia, não é uma tarefa fácil. E, infelizmente, hoje, alguns só se lembram da mãe na data de maio, no segundo domingo de maio. Nós acompanhamos nos noticiários diariamente mulheres que não são preparadas para serem mães. Na verdade, a mídia que nós estamos vendo aí, ela prepara essa nova geração para tudo, menos para a maternidade. Para alguns que acham que ser mãe é algo instintivo, é um instinto materno, é algo que toda mulher vai ter, não é verdade isso. A própria ciência mostra isso, que não é. É necessário que a pessoa aprenda a amar. É necessário que a pessoa tenha sensibilidade. Porque senão nós vamos ver, como nós vamos continuar assistindo, como temos visto, tantas reportagens medonhas e bárbaras, né? Por pessoas que nem podem ser consideradas mães. Por isso que eu falei no início, que o meu Dia das Mães é para todas aquelas mulheres, aquelas pessoas que realmente têm exercido o papel de mãe. Mas o que a Bíblia fala ainda para as mães? Tem um outro provérbio muito lindo também, está lá em Provérbios 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Amados, ser mãe é um trabalho muito duro, que exige muito sacrifício. Todas as mães merecem o nosso amor e respeito. Todas as mães. E nós observamos em Êxodo 20, versículo 12, o quarto mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias da face da terra. Honrar, segundo o reformador Martim Lutero, é muito mais do que amar. Amar já é, poxa, mas amar é pouca coisa. Não, amar é muita coisa. Mas honrar estaria acima de amar. Honrar significa colocar alguém no lugar mais elevado do seu coração depois de Deus. Então você só honra aquelas pessoas que estão no lugar mais elevado do seu coração. Você honra seu pai, você honra sua mãe, então você está colocando eles no lugar mais elevado. Depois de Deus, é claro. Quem tem que ser honrado primeiro é Deus. Infelizmente, estamos vendo filhos que não honram seus pais. Nós estamos vendo... eu hoje estava conversando com a minha mãe aqui, que eu até estou com ela aqui no apartamento dela, por questão da quarentena. Ela precisa de alguém estar aqui, meu irmão está no Paraná, e a minha casa é em Campos dos Goytacazes. Mas ela precisa de supermercado, de várias coisas, e como ela não sabe mexer com internet, tudo, eu tenho resolvido as coisas aqui na rua. Né? E aí, banco e várias outras coisas. E eu falo assim, a tragédia não é você estar distante, agora falando pela internet, com a sua mãe, com os seus filhos. Essa não é a tragédia. Isso é até uma demonstração de amor. Eu vejo isso como uma coisa até muito positiva. É claro que não vai durar para sempre, isso vai passar. Vai passar. A tragédia é quando as pessoas estão dentro de casa e não se falam. O trágico é quando está todo mundo dentro da mesma casa, mas cada um na sua. Sabe? Uma vez eu estava indo para Saquarema, e andando ali pela praia de Saquarema, e me chamou a atenção que eu vi uma casa toda espelhada de vidro. E naquela casa eu vi que a família estava toda ali. O chefe de família, com certeza, ele falou, vamos passar o final de semana em Saquarema, vamos passar um final de semana juntos. Só que quando eu olhei da rua ali para aquela casa, eu vi que um membro da família estava no quarto, o outro estava no outro quarto, o outro estava na sala, o outro estava na cozinha. Ou seja, estava todo mundo junto no mesmo lugar, mas cada um na sua.
Então aquelas pessoas com certeza estavam solitárias, se sentindo sozinhas, ainda que estivesse numa multidão. Então, devemos honrar os nossos pais, independente da condição financeira deles, independente da condição religiosa deles, independente do grau de estudo. Existem pessoas que dizem, fulano não tem nada para me oferecer. Quem te disse que alguém tem que ter dinheiro para ter algo para te oferecer? As maiores riquezas não estão no dinheiro. Né? Nós aprendemos com tantas pessoas humildes. Eu não tenho mais o meu pai, o Senhor levou ele há 2 anos. Mas quanto que eu aprendi com ele. Até hoje, quando eu medito nele, eu aprendo. Dou graças a Deus por ter a minha mãe aqui. Então, honre o seu pai e a sua mãe para que o seu dia se prolongue. E se prolongue na Bíblia não é só em questão de anos, mas também em qualidade de vida. Tá? Você precisa colocar, e aí entra uma pergunta, você tem colocado também, agora, no Dia das Mães, mas também falar, seu pastor, você tem colocado o seu pastor, você tem honrado ele, você tem colocado ele num lugar elevado, você tem honrado a sua igreja? Você tem honrado a sua igreja? Eu percebi que com esse coronavírus, com essa quarentena, muitas pessoas aproveitaram para sumir das igrejas, meter o pé, sabe? Eles estavam indo, né? Estava frequentando, mas aqueles que são realmente fiéis, aqueles que honram, eles continuam, eles permanecem. E aí, para a gente terminar, tem mais quantos minutos, pastor? Já falei a dessa. Tem 15. Eita, 20 minutos ainda. Será que o pessoal aguenta? Eu acho que só mais um pouco. Então, a tarefa de mãe, né, na Bíblia, ela vai dizendo que nessa passagem de honrar os pais, e aí se inclui o pai e a mãe. Por quê? Porque na Bíblia, o pai e a mãe eles tinham tarefas, eles tinham funções distintas, né? Tinham tarefas que eram para o pai e tinham tarefas que eram para a mãe. Então, o pai judeu ele tinha algumas tarefas para o filho. Primeiro, ele tinha que dar nome para o filho. Né? Se fosse menino ou menina, era o pai. Se perguntava ao pai qual o nome que queria dar à criança. Também tinha que levar, se fosse menino, para ser circuncidado. E ensinar uma profissão. Jesus era carpinteiro com seu pai José, pai terreno, né? Que criou ele, seria pai adotivo, era carpinteiro. E, por último, providenciar um casamento. Né? E a mãe? A criança era dedicada ao templo. Essa era uma tarefa da mãe. A mãe dedicava a criança ao templo. E se fosse uma menina, ela iria preparar a menina para ser uma dona de casa. Tá? Porque, naqueles dias, a mulher era responsável por tudo. Por fabricar, desde confeccionar as roupas, até também a preparação do alimento. Quando se fala de preparação do alimento, era de moer o trigo, cuidar do fogo e várias outras coisas aí, né, que hoje em dia já não se tem essa preocupação na vida moderna. Então, a mãe, nesse momento, a mãe não é inferior, de maneira nenhuma. A mãe tem um papel importantíssimo. A Bíblia fala sobre a mulher ter o poder, né, de administrar a casa, da mulher administrar o lar. E aí eu digo para as irmãs das nossas igrejas, né, que elas busquem nas mulheres mais velhas, o apóstolo Paulo recomenda isso, que ela busque as orientações com aquelas mulheres mais velhas, com aquelas mulheres que têm mais sabedoria, com aquelas mulheres que têm mais vivência, mais experiência de vida, para que ali aquelas pessoas possam orientá-las. Porque uma coisa que o maligno trabalha, e ele tem trabalhado sim na sociedade brasileira, é o quê? É para destruir a família. Nós observamos que 2 instituições já estão quebradas. Uma é a escola. Né? A educação no Brasil já está quebrada. A segunda é a família. E nós estamos vendo aí os problemas que as famílias estão enfrentando. E eu louvo a Deus pelas igrejas evangélicas, porque se não fossem as igrejas evangélicas estarem socorrendo as famílias, a situação estaria muito pior no nosso país. Né? O nosso país já teria se desagregado. E, por último, a terceira instituição é a igreja. E o maligno tem lutado muito contra isso. E eu peço a Deus que se levante nessa década uma geração de mulheres de oração, de mulheres de círculo de oração,
de mulheres de reuniões de oração, mulheres que realmente, mulheres de Deus, mulheres de caráter, mulheres dignas, porque o que a mídia está fazendo é destruir o conceito de mulher. Entendeu? Esse conceito de mulher que a mídia está apresentando todo dia nas novelas, nos filmes, é um modelo totalmente diabólico, vindo lá do inferno. E eu não poderia deixar de trazer, eu até pensei assim, eu vou trazer só aquela mensagem florida para o Dia das Mães. Eu espero que vocês estejam gostando. Mas sabe por quê? Porque nesses dias de coronavírus, eu tenho orado a Deus perguntando, Deus, o que o Senhor quer dizer para a sua igreja? É claro que nós estamos trazendo uma mensagem específica para as mães. Eu tenho noção que hoje é o Dia das Mães. Eu amo a minha mãe. Você ama também a sua mãe. Todos nós amamos as nossas mães. E as nossas mães nos amam também. Às vezes elas não sabem expressar, né? Às vezes elas, pela maneira como foram criadas, ou foram ensinadas, ou até pelo temperamento, às vezes a mãe até ela se excede um pouco, né? Mas ela continua te amando, né? Ela continua te amando, sim. E eu te digo que é aquela mãe que perdoa, né? Ela pode ficar chateada na hora, ela pode... Quantas vezes, quando eu era garoto, eu aprontava, e minha mãe dizia que ia fazer, ia acontecer, e eu ficava quieto, ou corria para casa, porque fui criado numa época, o pastor Elielso também, não tínhamos celular, não tinha telefone em casa, eu morei ali em Manilha, Itaboraí, passei a infância, uma boa parte da infância e a adolescência toda, saí de lá com 17 anos, a gente só tinha um vizinho que tinha um carro e só tinha um telefone no bairro, e era aquele telefone de orelhão, de ficha. Então, as mães, quando a gente chegava da escola, depois do almoço, a gente pedia para ir para a rua, e aí o que a mãe falava? Tem que voltar antes de escurecer. Né? Então, o que acontece? Só que às vezes a gente aprontava na rua, voltava ralado, voltava sujo, voltava, às vezes rasgava uma parte da roupa, né? Às vezes perdia o chinelo. Então, quer dizer, e aí a mãe, naquela hora de dizer que ia brigar e tudo, mas depois ela relevava, né? Quantas vezes minha mãe dizia, eu vou contar para o seu pai, mas aí não contava, né? Ela não contava, ela perdoava. Eu comparo a mãe, né? O amor da mãe, eu comparo com Jesus Cristo, né? E eu comparo o amor de Jesus Cristo, o amor materno também, com uma experiência com um pastor lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei lá, eu ouvi. Esse pastor, ele era criança, ele era garoto, e ele nunca tinha fumado. E ele chegou naquelas vendinhas, era uma cidadezinha de roça, e aí ele pegou um cigarro, em vez de ir para a escola, ele e o irmão mais velho foram fumar escondido no meio do mato, lá numa toiceira de mato, eles foram fumar. E quando chegou um determinado horário, passou o outro irmão e disse, não precisa nem ir para a escola e nem voltar para casa, que o pai já está sabendo e vai dar uma surra em vocês dois. Meu irmão, aquele pastor disse que ficou ali amuado, escondido no meio do mato, deu a hora do almoço, ficaram com fome, mas e o medo de voltar para casa? Mas quando chegou no final da tarde, aquele rapaz, ele chegou, o irmão dele voltou e falou assim, pode voltar para casa. O pai não vai bater mais em vocês dois, não. Porque a mãe intercedeu por vocês. Então é isso que a mãe faz, né? É isso que Jesus faz. Jesus, ele intercede por nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos imperfeitos, não somos dignos nem de portarmos a palavra de Deus, né? Antes de aceitarmos a Jesus, de reconhecermos, mas o Senhor nos amou. Pela graça dele, nós fomos perdoados. Então, a mãe, ela tem essa função, né? Eu estou falando aqui, essa semana, duas conhecidas da minha família se tornaram mães, né? Até deixar um parabéns. A primeira é a Priscila, se tornou mamãe ontem, né? E tem uma outra jovem também, que é conhecida da minha família, eu não lembro o nome dela agora, mas também desejar aí um feliz Dia das Mães, né? Tá chegando um filhinho aí, e eu sei que mais outras mulheres
se tornaram mães aí por esses dias também. Então, amados, dá até o quê? 5 minutos, pastor? Tem mais 10. Tem mais 10? Ih, rapaz, Deus está multiplicando o tempo aí, né? O pessoal está dando joinha, é sinal de que a mensagem não está sendo chata, não, né? A mensagem está dando para... Isso. Estamos aprendendo aqui. O Senhor está renovando nosso maná. Isso, aproveitando a sua deixa aí, eu até coloquei aí. Nós estamos no meio da família também. Sim. E falar de mãe não tem como pensar em família, né? Mãe é um elemento fundamental dentro da família, dentro da casa, né? E aí acaba que expande o assunto para a família também, como você está falando, está dentro do assunto. Sim. É necessário. Sim, Paulo, né, a Timóteo, ele recomenda, ele dá as orientações ali para todos os integrantes da família. A família tem que ser uma equipe, né? Esse Dia das Mães não é somente um dia de dar presente, é um momento também de se refletir. É necessário fazer uma análise, como eu estava mencionando. O que Deus está querendo nos dizer durante esse período do coronavírus? Primeiro, que a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda não é ir direto para o celular. É orar e falar com Deus. Talvez você estava reclamando que você não tinha tempo para orar, para ler a Bíblia, para ir para a casa do Senhor. Não é? E agora? E agora? De repente você estava vivendo naquela coisa de não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho. Se você deixar esse mundo agora, vai ficar tudo por aí. Vai ficar tudo por aí. Então é muito importante que nesse momento a família, não sei se você já falou hoje para sua mãe que você ama, não sei se você, mãe, porque a mensagem também é para as mães, se você falou para o seu filho que você o ama, né? Não sei se as pessoas da família, hoje, vocês puderam se falar que se amam, né? É importante, é muito importante que se fale. E a palavra de Deus, se voltarmos para a palavra do Senhor, nós já falamos aqui sobre o papel da mãe, a figura da mãe, exemplos de mães na Bíblia. Falamos sobre a função dos filhos, o dever. A Bíblia fala que é um mandamento sim. Assim como não devemos adulterar, assim como não devemos matar, assim como não devemos roubar. O filho que é malcriado, a filha que é malcriada, não vai entrar no reino dos céus. Desculpa falar isso, mas é verdade. Tá? Porque é um mandamento de Deus. Não adianta o filho ser pimpão agora, chorando aquela coisa toda, e no final não vai. Não vai. Por quê? Porque é necessário que você cumpra os mandamentos da palavra de Deus. É necessário cumprir. Então, a palavra de Deus vai falar sobre mães. Algumas mães intercederam pelos seus filhos no Novo Testamento. Né? E é interessante que o caso da viúva de Naim, ela não tinha nem mais como interceder. O filho dela já tinha morrido. Mas o Senhor Jesus trouxe vida. Então, aonde Jesus chega, ele traz vida. E traz vida com abundância. É necessário que a família faça o culto doméstico. É necessário que vocês se reúnam para orar. Se vocês não têm dedicado tempo, quanto tempo você tem lido a Bíblia? Às vezes, não sou contra o celular, mas às vezes você pega no celular 500 vezes por dia, mas a Bíblia você passa o dia todo e não lê a Bíblia. Você não está falando com Deus. O nosso Deus, como o pastor Elielso falou, o nosso Deus é um Deus de famílias. O primeiro milagre que Jesus opera, as bodas de Caná, ele realiza numa família, numa festa de casamento. O Senhor Jesus, ele abençoa a união. Nós observamos que Jesus cura o filho de Jairo, a filha de Jairo. Nós observamos que aquela mulher Ciro-fenícia, que também estava com um filho enganado, ela se humilha aos pés de Jesus para que o Senhor atenda a seu filho. E ela se coloca até como se fosse um dos cachorrinhos. Que ela diz, olha, até os cachorrinhos comem da migalha que cai do pão do seu Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, é necessário que nós voltemos para a palavra de Deus, para o que a Bíblia fala sobre o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser filhos. Né? A Bíblia está lhe falando isso.
nesses dias de coronavírus, pare para ouvir o que Deus está te falando. Porque, às vezes, as pessoas pegavam a Bíblia, liam a Bíblia e, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Então, ela não teve tempo para ouvir o que Deus estava falando com ela hoje. Então, eu quero te perguntar, o que Deus está falando para você hoje? O que Deus tem para ti essa semana? Porque agora nós aprendemos a viver um dia de cada vez. O que Deus está falando para ti que é para você fazer quando acabar esse coronavírus? Tá? Porque eu creio que Deus tem um chamado na sua vida. Deus está te poupando, não é para você ficar em casa, não. Deus está te dando aí uma segunda chance. Deus está tirando toda a peste perniciosa da sua casa, né? Nós declaramos isso em nome de Jesus, não é em nome do pastor Luciano, nem do pastor Elielso, não, mas em nome do Senhor Jesus, né? Que esteja livre tua casa, toda peste perniciosa. Mas é para quê? O que Deus tem para ti nessa década? E aí, para finalizar, para nós concluirmos, a palavra de Deus, ela também vai falar lá em Mateus, né? Mateus 25, versículo 1. Convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus 25, capítulo 1, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Tá? Que nós possamos estar preparados. E que a boa mãe, ela está preparada. Né? Ela se adianta, né? Ela prepara, ela providencia. É interessante que naqueles filmes de faroeste, o homem ele ia como desbravador. Ele ia lá na frente para ver se tinha algum perigo, se tinha um índio, se tinham animais selvagens, né? Se tinham bandoleiros ali no meio da estrada. E a mulher? Qual era o papel da mulher na caravana? A mulher, ela ia cuidando dos detalhes. Ela ia cuidando dos detalhes. Tá? E aí, amados, eu quero concluir, porque creio que o que o Senhor tinha para nos trazer nessa noite, eu vou dizer que eu fui muito acrescentado. Eu agradeço muito a oportunidade ao pastor Elielso. Tá? Eu gostaria de concluir com um texto que eu gosto muito. Está lá em Deuteronômio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Mas, ainda assim, embora eu tenha concluído aqui, o Espírito Santo me tocou para deixar uma palavra para o filho. Né? Eu estou aqui com muitos filhos aqui. E não é somente adolescentes, mas tem jovens, tem adultos, tem filhos até da terceira idade. Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se tem aqui algum filho que está afastado, que está desviado, ou ainda não tomou uma decisão, não abriu o seu coração para Jesus, tá? Eu quero te dizer que o maior presente que você poderia dar para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse dia de hoje, para a sua mãe, é você vir para a casa do Senhor. É você retornar para a casa de Deus. É você tomar uma decisão para Jesus. Eu vou te dizer que é a maior alegria que sua mãe vai poder sentir. Você pode fazer isso hoje. Você pode aceitar a Jesus. Você pode retornar para o Evangelho hoje. Você pode se reconciliar com Deus, porque a sua mãe está te esperando. A sua mãe está te aguardando. Tá? Então, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, filho, saiba que o melhor presente que você pode dar para a sua mãe é você ser um bom filho, você ser uma boa filha, você ser um bom neto, uma boa neta, você estar na casa do Senhor. Tá? Que o Espírito Santo de Deus continue, né, falando aos nossos corações. Eu creio que
Era isso que eu tinha para dizer, que o Senhor possa estar dando paciência e sabedoria para nós enfrentarmos essa distância, né? E que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de todos. Amém. E deixar aqui o meu livro aqui, tá meio ao contrário, mas se eu virar de ponta cabeça também não vai resolver nada, né? Então, Adolescentes Evangélicos do século XXI. Isso. Em breve estaremos na IEC de Noan. Amém. Amém. O convite está de pé. A gente Sim, retornando, sim. vamos reagendar aí, né? Sim, pastor. Será um prazer, será um prazer. Isso. Benção, pastor. Benção a palavra. Obrigado, obrigado, pastor. Obrigado, obrigado pelo convite. Isso aí. Essa semana eu estive falando na quinta-feira sobre essa questão da... às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Que tem que ir lá e visitar a mãe e pode, de repente, até estar contaminado e acontecer de contaminar a mãe, né? Sim. Então eu estava falando exatamente sobre isso, que alguém pode pensar, mas isso é falta de amor, a mãe fica lá, os filhos não vão, coisa e tal. Então aconteceu o seguinte, hoje eu falei com a minha mãe, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, né? Tenho uma irmã que mora em Sim. Itaipuaçu, nós somos 4 irmãos, né? E tenho um único irmão que mora em cima da casa da minha mãe. E minha mãe mora junto com uma tia de 77 anos. Não, fez 78 anos. Minha mãe vai fazer 90 agora em dezembro. Deus assim permitindo. E hoje hoje eu conversei com ele. O único que pôde ir na casa da minha mãe foi o meu irmão, que está lá perto. Aí ele conseguiu lá, né? E estar com ela, almoçar. Mesmo assim a gente fica preocupado, né? Porque ele também está saindo e está lá em contato com ela, a gente bate aquela preocupação. Então hoje eu entrei num grupo de vídeo, né? Do WhatsApp, chamei meus irmãos, né? Chamei meu irmão que estava lá com a minha mãe, chamei meus outros 2 irmãos e nós conversamos, né? Demos parabéns para nossa mãe, conversamos, rimos um pouco, brincamos um pouco. Então foi a forma da gente conversar com ela, né? A mãe da minha esposa também, só a irmã mais velha que está tendo mais contato com ela, que foi lá e tomou um café com ela mais cedo, mas sempre correndo esse risco. Agora, indo todo mundo, aí é mais complicado, né? O teu caso, a gente entende, você foi para esse período para ficar com sua mãe porque ela estava sozinha, né? Uma pessoa já de idade. Quantos anos sua mãe tem? Mamãe é de 50, então ela tem 69, vai fazer 70 anos. Isso, fazer 70 anos, né? Então tem Sim. que zelar, cuidar, Sim. né? Então, e isso é amor, né? Aí eu estava citando exatamente isso. Lá em Coríntios fala, né? Que aquela parte já no final, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nessa hora é o momento